eu queria que você explicasse a tua jornada profissional. Como que você iniciou ao ponto de estar ali, cara, como um cofundador de um marketplace tão forte assim no Brasil? Legal. Bom, para falar da minha jornada, eu preciso falar dos meus pais. Meus pais são empreendedores nordestinos. Meu pai de São Luís e minha mãe de Recife. E aí eles vieram para cá, basicamente, meu vô por parte de mãe, veio para Curitiba criar a primeira escola de informática no final da década de 70. E aí, resumo da ópera, para não ficar me alongando aqui, eu acho que tem muito mais coisa para falar. O meu pai acabou, depois de casar com a minha mãe, entrando no negócio também, meu avô se afastou. E eu cresci nessa família de dois empreendedores. Então, aqui em Curitiba, né, no ramo de educação, por isso que a gente estava conversando anteriormente, eu adoro educação por isso. E eu tive dentro de casa exemplo de empreendedorismo desde cedo, né? Ao mesmo tempo, eu sempre gostei muito de praticar esportes. Então, assim, fui atleta de basquete. Infelizmente, pela altura, um pouco pela habilidade também, não consegui ser profissional. Mas no final ali, né, do colegial, eu estava querendo fazer educação física. Então, estava querendo virar coach, né, técnico, mais de basquete. E aí acabei, enfim, fazendo vestibular para educação física, aqui na Federal. E na época, essa escola de informática tinha virado uma faculdade, que é a Facet. E meu pai falou assim: olha, tem certeza que você só vai fazer educação física? Por que você não faz administração também? Então, um resumo da ópera, apliquei para as duas, passei nas duas e comecei a fazer as duas faculdades, uma de manhã e de tarde, educação física na Federal e administração à noite. E no final do primeiro ano eu falei, cara, é legal esse negócio de educação física, acho que posso ser um bom técnico e ter uma carreira aqui, mas eu já vi uma oportunidade ali na parte de negócio, de Uhum. business, e no final do primeiro ano eu acabei montando a minha primeira empresa. Então, com 19 anos, 19 para 20 anos, eu estava montando a minha primeira empresa e foi unir o útil ao agradável no ramo da educação física. Então, eu acabei montando uma consultoria que depois virou um sistema. Não tinha startup, isso já fazem 20 anos. Mas que fez um sistema, basicamente, aí de terceirização de avaliação física para academias. Escolhi meus sócios, na época, meus amigos de educação física. Acabou não dando muito certo, né, a sociedade. E depois de alguns anos, a gente ficou ainda 5 anos com a empresa e acabamos vendendo a empresa, né, a parte do software. E eu falei, o que eu vou fazer agora? Né? Eu já tenho um pouco de experiência, né, como empreendedor, mas eu sabia que faltava um pouco de experiência corporativa. Eu falei, quero voltar a empreender. E nessa época, tinha alguns programas de trainee, na época, e eu lembro que tinha dois programas, que era da Leroy Merlin e da KPMG, né? E aí eu comecei a fazer os dois, falei, vou tentar passar nesses dois. Tinha um amigo meu que tinha passado num programa de treino da KPMG, ele falou, cara, isso aqui não é o teu perfil. Cara, assim, você vai morrer aqui dentro. Daí eu falei, bom sinal. Passei nos dois, mas acabei escolhendo a Leroy e foi uma baita escola para mim. Foi quando eu entrei no varejo primeiro, então no offline. Era o primeiro programa de trainee da Leroy no Brasil, então foi uma baita escola. Então todos os contatos com os levos, enfim. Isso foi que ano? Isso foi 2009, 2000, 2009. final de 2008, 2009, isso aí. Uhum. E aí, para mim, foi uma baita escola, porque eu aprendi um pouco do corporativo, não tinha nada, tudo que eu conhecia era ter trabalhado com meus pais, a minha própria empresa, que era uma empresa pequena ainda. E eu aprendi muito sobre gestão de pessoas, que era o que eu não entendia nada, né? E a questão de foco no cliente, como é que funcionava de fato uma empresa, vamos falar assim, grande empresa corporativa, né? E eu fiquei lá 3 anos, né? Nem acabei de terminar o trainee, já virei gerente comercial, então aquela questão, né? Vim para a loja de Curitiba, fiquei aqui por quase 3 anos. E final de 2011 para 2012 eu estava querendo voltar a empreender. Então aquele bichinho, né? Fala assim, cara, empreender, aprendi bastante. E acabou que nesse mesmo momento, 2012, eu acabei conhecendo o Daniel Marcelo, através de um headhunter, que estava buscando na época a Madeira Madeira. O Daniel Marcelo tinha acabado de começar a Madeira Madeira ainda como um business de família, e eles estavam buscando fundo de investimento, né? Então, primeiro, os primeiros fundos de investimento. E foi nessa época que eles falaram, cara, a gente precisa ter alguém com mais experiência de varejo, né? Os fundos que estavam querendo, né? Falou assim, você precisa ter alguém aí que conheça mais disso. E eles chegaram até mim. E aí, long story short, aqui para não, né? Acabei indo, né, falar com o Daniel. E o Daniel falou, pô, Robinho, tal, tem uma oportunidade aqui, mas eu falei, olha, eu não estou procurando emprego. Eu estou procurando projeto, eu sou empreendedor. Ele falou, cara, acho que tem um caminho aqui. E acabei me juntando ao Daniel Marcelo aí em 2012. E aí de lá para cá, né? Aí, ó,
espero a gente falar um pouco dessa jornada, mas foi um pouco essa minha trajetória profissional.